Isso. Então, no último encontro, nós falamos sobre centro, variação, distribuição, outliers, tempo. Essas eram as principais características dos dados. E aí eu fiz aqui um recurso aqui para vocês memorizarem, tá? Vou tentar fazer uma frasezinha engraçada aqui para vocês lembrarem de de quais são essas características. Então, é assim, ó. Cadê você, donzela T? Esse C aqui é o centro, V é a variação, D é a distribuição, O é o outlier e T é o tempo. Tá bom? Vamos então aqui seguir em frente. Então, vamos começar a falar aqui de distribuição de frequência. O que é uma distribuição de frequência? Então, em geral, é a primeira coisa que você faz quando você tem uma tabela de dados. Você tem uma tabela de dados e você quer, de cara, ter alguma informação. Então, a, a, a ação mais simples que você pode fazer, o primeiro passo, seria você fazer uma tabela de frequência. Tem alguém construindo, gente, aqui. Eu batendo martelo logo agora. Eu vou fechar tudo aqui no meu escritório, vai ficar quente, mas talvez diminua um pouco esse barulho aí. Muito bem. Então, veja, gente. Quais são as razões para você construir uma tabela de frequência? Então, grande quantidade de dados podem ser resumidos. Podemos analisar a natureza desses dados e temos uma base para a construção de histogramas. Na verdade, gente, um histograma, a gente vai ver daqui a pouco o que é, tá? O histograma é uma representação gráfica da tabela de frequência, tá? Então, vejamos um exemplo aqui. Então, deixa eu saltar um pouco à frente. Então, essa aqui é uma tabela de frequência, tá? Uma tabela de frequência. Por exemplo, aqui, essa tabela de frequência, ela foi obtida. Já eu mostro, na verdade, é aquela tabela lá do livro do Magalhães de Lima. Já eu mostro ela aqui, tá? Mas, então, vamos lá, ó. Uma distribuição de frequência, ou tabela de frequência, mostra como o conjunto de dados é dividido em todas as várias categorias ou classes, listando todas as categorias juntamente com o número de valores de dados em cada uma delas. Então, para você calcular essa frequência relativa, o que você faz? Você pega a frequência da classe e divide pela soma de todas as frequências. E esse número de classes aqui, ou amplitude de classes, você pode encontrar fazendo essa divisão. Mas eu vou explicar isso com mais detalhes, tá? Antes disso, deixa eu abrir aqui a minha tabela aqui. Tá vendo? Essa aqui é aquela tabela do livro, do Magalhães de Lima, tá? É uma tabela lá com os dados dos 50 alunos, tá vendo? Então, aqui no caso, eu vou exibir aqui uma tabela de frequência apenas da variável gênero, tá bom? Apenas da variável gênero. Então, quando você olha para cá, ó, tá tudo misturado, né? Dá para ver que só tem homens e mulheres lá, né, na sala, mas é muita informação, né? Então, o que você pode fazer é construir tabela de frequência para cada uma dessas variáveis. Já é um começo, né, para você poder analisar essa tabela grande, né? Então, a tabela é essa, tá? Então, aqui está a variável gênero. O total são 50 alunos, né? Desses 50 alunos, você tem 37 mulheres e 13 homens, tudo bem? Essa frequência relativa, como é que você chegou nela?
você pegou o 37 e dividiu pelo 50. Aqui é a mesma coisa, você pegou 13 e dividiu por 50. Tanto é que quando você soma, as duas tem que dar sempre 1, né? Claro, porque se você somou 37 sobre 50 e depois você somou 26 sobre 50. E essas frequências aqui, essas frequências absolutas, elas, se você somar todas elas, vai dar o total, né? Então, lá em cima fica 50, embaixo 50, por isso que é 1. Então, você pode ou escrever dessa forma, numérica, ou uma outra forma que eu acho melhor para expor os dados, que é usar porcentagem, né? Então, na hora de você, principalmente quando você quer expor alguma tabela para alguém ler, ou mesmo falar verbalmente, né? Verbalmente, é melhor você usar porcentagem, tá? Se você falar assim, 0,74, as pessoas se perdem, mas se você falar 74% da sala é de mulheres, já dá uma noção mais clara, que se trata aí de 3/4, né? Então, você usar as porcentagens é muito útil para você dar uma intuição numérica, né? Ao passo que para você fazer conta, é melhor você usar a notação decimal. Tudo bem, então aqui é a tabela de frequência, tá? Muito simples. Então, o que eu expliquei lá foi essa formulinha aqui, tá? Para você chegar lá, a frequência relativa, FI. Você faz o quê? Você divide, né? O que nós fizemos lá. E esse número de classes aí, eu vou falar daqui a pouco, isso aí no caso vai ser quando estou tratando com a variável contínua, tá? Eu tenho que fazer classes para agrupar esses valores. Então tá, vamos em frente, então. Então aqui é uma tabela um pouco maior, a tabela de frequência da variável discreta. Então aqui no caso, então não vou ficar voltando lá, tá? A gente dá um certo trabalho aqui para compartilhar, mas eu estou pensando naquela tabela que eu acabei de mostrar, tá? Aquela tabela grandona lá com os dados dos 50 alunos. Então lá você tinha as idades, né? Aí o que você faz aqui? Bom, todas as idades eram essas, tá? Tinha alunos de 17 até 25. São só esses. Então você contou quantos alunos tinham com idade de 17 anos, quantos tinham com idade de 22 e por aí vai. E é claro, você chegou no total aqui de 50, né? Então você calculou nessa coluna aqui as frequências relativas, tá? Fazendo como? Como é que você chegou no 0,18? Você pegou 9 e dividiu por 50. Como é que você chegou aqui no 0,44? Você pegou 22 e dividiu por 50. Você fez isso para todos, né? Como essas frações aqui, tá? Essas frequências relativas, tá sempre pegando na frequência, né? Quantas pessoas tem lá de 18 anos? E dividindo pelo total, então é claro que quando você somar todas essas frações aqui, vai ter que dar 1, né? E aqui do lado tem outra coisa interessante, que é chamado de frequência relativa. Ó, isso aqui é chamado de frequência acumulada. O que é essa frequência acumulada? É simplesmente você somar em cada linha o que você já tinha na linha anterior. Tá? Então, por exemplo, como é que você chegou aqui nesse 0,62? Você somou o 0,18 com 0,44. Deixa eu usar aqui, vou explicar com as. É a mesma, tá? Porque aqui está em porcentagem, fica até melhor para eu explicar para vocês. Então, como é que eu cheguei aqui nesse 62%? Eu peguei o 18 e somei com o 44. Como é que eu cheguei aqui no 76%? Eu somei 18 com 44 com 14%. E para que fazer isso? A gente faz isso quando a gente quer transmitir a ideia de corte, né? Por exemplo, se eu perguntasse assim, se eu tivesse interesse em saber a seguinte informação,
Ah, dos alunos lá, qual a porcentagem deles que tem até 19 anos? A informação já está aqui, ó, 76%, entendeu? Então, essa frequência acumulada, ela já te dá essa informação já adicional, que é assim, uma espécie de corte, né? Então, quando você bate o olho aqui, ó, você já pode ter, por exemplo, a seguinte informação, ó, 90% dos alunos têm até 21 anos, tem entre 17 e 21 anos. Essa informação já aparece direto para você. Claro, você olhando aqui também, você percebe que a maioria dos alunos, a grande maioria, né, desses 44% deles, tem 22 anos, né? Aliás, você tem 22 alunos, né? Com 22, você tem 22 alunos com 18 anos, então é a maioria, né? Que destaca aqui. Mas, se você quiser saber, ter essa noção de corte, essas frequências acumuladas já te ajudam a fazer isso, tá bom? Então, esse é o papel de você colocar uma frequência acumulada ou não. Aí a decisão é sua, né? A ideia é sempre você que decide o que você quer transmitir, né? Nesse caso, seria interessante ter essa informação extra aqui. Muito bem, então isso aqui foi a tabela de frequência, tá? E aqui com as frequências acumuladas. Agora, temos aqui uma variável contínua. O que muda agora? Agora a gente tem uma variável contínua. Então, na variável contínua, qual que é a diferença de você fazer uma tabela de frequência de uma variável contínua de uma variável discreta? É que aqui, olha, quando eu coloquei só, como eram poucas idades, né? Lembra que eu falei, essas tabelas não podem ter muita linha, né? Se colocar aí mais de 20 linhas, fica difícil de ler, né? Mas como aqui tinham poucas linhas, tá vendo? Só de 17 até 25, deu para você listar todas as idades e deu para você pegar logo aqui as frequências, né? Diretamente. E a tabela não ficou muito grande. Agora, nesse caso aqui, como você está lidando com a variável contínua, então, se você olhar lá a tabela, você vai ver que vai ter muitos pesos, né? Variando de 40 até 100. Então, se você fosse fazer, não fosse agrupar em classes, você ia simplesmente, você estaria dando um Ctrl+C, Ctrl+V da própria tabela. Quantas linhas ia ter essa tabela? Ia ter 50 linhas. Você não estaria fazendo redução alguma, né? Porque os dados, quando a variável é contínua, quando a variável é contínua, eles não se repetem, né? A tendência é que eles não se repitam, né? Então, o que você vai fazer? Você vai agrupar em classes. Assim você consegue reduzir o número de linhas. Então, por exemplo, você pegou aqui todos os alunos que estão lá com peso entre 40 e 50 quilos. Quantos tem? 8. Esse símbolozinho desse T, gente, ó, tá vendo que tem um Tzinho aqui? Um Tzinho aí girado aqui para a esquerda? Significa que o 40 é o equivalente matemático disso aqui, ó. Quando eu escrevo assim, 40, os estatísticos gostam de escrever assim, mas isso é o equivalente matemático desse intervalo aqui, tá vendo? É um intervalo que é fechado à esquerda e aberto à direita, é só isso, tá? Tanto é que, ó, então o 50 não está nesse intervalo, o 50 não está nesse intervalo aqui, mas ele está aqui, né? De tal modo que não há interseções nesses intervalos. Muito bem, então, você separou em classes, tá? Então, de 40 a 50, você tem 8 alunos, com pesos entre 50 e 60, você tem 22, e por aí vai. Então, você conseguiu reduzir a sua tabela, né? Você passou de uma tabela de 50 linhas para uma de 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né? É claro que ao fazer isso, você perdeu alguma coisa que você tinha que perder. No caso aqui, a gente perdeu os valores individuais, né?
não dá aqui para recuperar todos os valores individuais de cada um deles. Ficou separado em categorias, né? Então, não dá para saber os valores, quais são esses valores aqui. Eu perdi isso, né? Mas eu ganhei um resumo, né? Aqui, quando eu agrupei em classes, tá? E agora o resto é como antes, tá? As frequências relativas, como eu falei. Você chegou no 16% de que maneira? Pegando o 8 dividindo por 50 e por aí vai, né? A soma também das porcentagens tem que dar 1, tá? E aqui eu tenho a frequência acumulada. Muito bem. Agora, aqui umas contazinhas, né? Na verdade, quando você olha na tabela, o valor mínimo lá, não aparece o 40, tá? Não tem ninguém lá com peso 40. E não tem ninguém lá com peso 100 também. O que tem, o valor mínimo é 44, o valor máximo é 95. Então, o que foi feito? Você ampliou um pouquinho a margem, né? Você pegou do 40 e foi até o 100. Porque aí você vai fazendo isso, né? Ó, você pegou, pensando ampliando um pouquinho a margem, né? Esses valores você pode conseguir exatas 6 classes, tá vendo? Você teve 6 classes. E qual é o comprimento de cada uma dessas classes? 10, né? Tá vendo? De 40 até 50 são 10, de 50 até 60 são 10. Então, todos os intervalos das classes aqui é 10, né? Então, eu não poderia... Se eu simplesmente pegasse aqui 95 menos 44, não ia ficar um valor quebrado, né? Então, aqui não tem, assim, uma regra rígida, né? Você faz uma aproximação para que você fique com um intervalo para você trabalhar com números inteiros, tá bom? Então, esse é o significado disso aqui, tá? Você pega, para você saber a amplitude da classe, que é esse comprimento 10, você faz essa divisão, né? Então, aí você vai fazer um ajuste. Eu quero uma tabela, digamos, quero uma tabela com 10 linhas. Beleza. Então, o que eu vou ter que fazer aqui em cima? Que ajuste eu vou fazer aqui para que eu consiga uma tabela com 10 linhas? E aí, qual vai ser a amplitude da classe? Isso usa essa fórmula. Coloquei o símbolo de aproximado justamente para dizer que isso não é uma conta rígida, tá bom? E aqui uma observação, tá? Feito no Triola, é que essa tabela de frequência não pode ter muita linha, tá? Isso aqui deve estar relacionado com o próprio olho humano, né? A gente não consegue, num só golpe de vista, enquadrar uma tabela muito grande. Então, a recomendação é que ela fique entre 5 e 10 linhas, tá bom? Então, vamos em frente aqui. A pergunta é quantas horas cada aluno gasta assistindo TV, né? Parece que essa tabela está um pouco desatualizada, porque se fosse hoje, você perguntaria se quanto tempo gasta nas redes sociais, né? No YouTube, no Facebook, né? Hoje em dia, a gente não assiste mais tanta TV assim. Vamos voltar para cá. Então, já lembramos aqui, né? Que a pergunta foi o número de horas, né? Então, o número de horas, no caso, seria discreto, né, gente? Porque o tempo lá é só horas, não é? Tantas horas. Então, a princípio, a variável é discreta, né? Então, se ela é discreta, não precisaria eu tratá-la, a princípio, né? Quando é discreta, eu não uso classes, eu simplesmente coloco cada uma delas, né? Acontece que quando esses dados são, mesmo sendo discreto, se esses dados não se repetirem muito, ao contrário do que aconteceu com as idades, né? Como tinha muitas idades repetidas, eu pude simplesmente agrupar diretamente, né? A relação entre quantos alunos têm 17 anos, quanto tem 18 anos. E assim a tabela não ficou grande. Só que nesse caso, como mesmo sendo discreta, esse número de horas variou muito, de tal maneira que a tabela iria ficar com muitas linhas. Então, o que você faz? Você trata essa variável discreta como se ela fosse contínua, ou seja, você agrupa em classes. Então, aqui você separou em classes, tá vendo?
de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18, de 18 a 24, de 24 a 36. Somou quantos tinham em cada uma dessas classes, né? Por exemplo, quantos alunos gastam por semana entre até 6 horas vendo TV? São 14. Quantos gastam entre 6 e 12 horas? 17. Então foi assim, tá? O total aqui deu 50, tá vendo? A frequência relativa é obtida da mesma forma e que é a frequência acumulada. Muito bem, então é isso que significa você tratar então o que significa você tratar a variável discreta como se ela fosse contínua? É você agrupar em classes, tá bom? Muito bem, então o próximo passo aqui. Então aqui são os tipos de gráficos estatísticos. Muitas vezes a informação contida nas tabelas pode ser mais facilmente visualizada através de gráficos. É importante identificar um gráfico adequado para representar um conjunto de dados. Isto é, o gráfico deve ser eficaz em revelar as características importantes dos dados. Então, gente, aqui a gente tem os tipos de gráficos principais que a gente vai ver, né? São esses aqui, ó. Gráfico de setores, que é o de pizza, o gráfico de barras, os histogramas, diagrama de dispersão e os box plots. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Mas antes aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não, eu faço isso daqui a pouco. Tem um gráfico real aqui do BTG que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos em frente. Então, primeiro aqui é o gráfico de pizza, tá vendo? O gráfico de pizza é conhecido, né? Gráfico de pizza, que é assim, né? E aí, o segredo aqui é você saber aqui quais são os ângulos, né? Quais são os ângulos aqui. Se você fosse fazer na mão esse gráfico de pizza, você poderia usar um transferidor. E aí, claro, evidentemente aqui o ângulo total aqui é 360, né? Portanto, você faria assim, ó, 100% equivale a 360 graus, né? Aqui, ó, 100%, 100% equivale a 360 graus. Então, por exemplo, se eu quisesse saber esse ângulo aqui, ó, do I, ele é 20%, né? Então, 20% equivale a quantos graus? Você faz uma regrinha de 3. Como aqui, na verdade, esse 20% é 1/5 de 100, né? Então, esse ângulo aqui tem que ser 1/5 de 360. Então, para saber, era só você pegar o 360 e dividir por 5, tá bom? Mas, como eu estou dando destaque aqui, eu estou colocando uns códigos aqui, gente. Esses códigos aqui de como é que você faz esses gráficos usando o R, tá? Que é um software estatístico. A ideia é que a gente não faça isso na mão, tá? A gente tem um programa para fazer isso. Basta que a gente entenda, né, como é feita a conta e use um software para fazer. Então, eu coloquei aqui esses códigos do lado aqui, tá? Era só você pegar, então, esses códigos e jogar no programa que ele vai fazer esse gráfico para você, tá? E aquela tabela, a partir do quê? A partir da tabela. Essa tabela 1.1 é essa tabela que eu tô, do Magalhães de Lima, tá? O nome dela é tabela 1.1, underline 1. Então, vamos em frente. Esse é o gráfico de pizza. O outro gráfico também é o gráfico de barras, né? Muitos desses gráficos são conhecidos de vocês, né? O gráfico de barras, geralmente, ele é usado para dados qualitativos. Então, por exemplo, esse gráfico por exemplo, aqui poderia ser feito um gráfico de dados. É até recomendável que você use o gráfico de barras ao invés de um gráfico de pizza, porque fica mais fácil de você comparar visualmente. Então, você pegaria aqui, por exemplo, um gráfico de barras, por exemplo, você pegaria aqui, por exemplo, seria o I, a variável M é 38, assim seria quase o dobro, né? Eu viria aqui, ó. Aqui seria o M,
E 42 também aqui é um pouquinho mais do que o dobro, estaria talvez por aqui, ó. Aqui seria o P, tá vendo? E aqui você colocaria as porcentagens. Então, aqui 20%. Aqui você colocaria os 38%. E lá o outro, os 42%. Então, isso aqui seria o seu gráfico de barra. Ele tem a vantagem de permitir, eu acredito que é mais fácil você capturar essas proporções no gráfico de barras do que no de pizza, porque você olha aqui já pelo tamanho das barrinhas, né? Você já tem você capta essas proporções, né? Tá bom? Dos dados. Então tá, então esses gráficos de barra geralmente é usado para essas variáveis qualitativas, tá bom? Aqui é um exemplo, tá? Esse gráfico de barras aqui é da variável. Gente, esses gráficos são todos daquela tabela, tá? Dos 50 alunos. No caso aqui, eu estou usando a variável idade, né? Lembra que eu tinha feito uma tabela lá? Então, você tem os alunos. Aqui são as idades, né? Isso, idade. Então, você pode ver que a maioria deles tem 18 anos, né? Tá aqui, ó. Então, isso aqui é uma representação, é uma tabela é um gráfico de barras, tá? Que foi feito lá usando essa tabela dos 50 valores lá de dados dos alunos. Então, de novo, aqui é o comando, tá? Se jogar esse comando no R, ele vai ler a sua tabela, o seu arquivo, que tem esse nome aqui, tá vendo? Tabela 1.1, e vai automaticamente dar para você esse gráfico de barras. Muito bem, vamos em frente aqui. Agora, o histograma. Gente, olha, então, esse é o mais importante, tá? De todos esses gráficos que a gente que eu dei, que eu citei, o mais importante vai ser esse aqui, tá? É o histograma. Inclusive, vai ser a partir dele que a gente vai ampliar a noção de probabilidade. Então, o que é o histograma? O histograma consiste de retângulos contíguos de base dada pelas faixas de valores da variável e área igual à frequência relativa da respectiva faixa. A altura de cada retângulo é denominada densidade de frequência, ou simplesmente densidade. E a densidade da iésima faixa é calculada dessa forma. Note que a soma das áreas de todas as barras do histograma é igual a 1. E, por último, o histograma é basicamente uma versão gráfica de uma distribuição de frequência. Gente, olha, eu vou explicar cada uma dessas afirmações, tá? Mas, antes disso, eu quero mostrar para vocês o histograma. Então, aqui é um exemplo do histograma, tá? Então, esses dois histogramas foram feitos no R, tá? A nossa definição matemática de histograma é essa aqui, tá? Não é, apesar de que no R tem a opção, eu coloquei aqui para chamar a atenção esse fato, lá no R tem a opção de histograma, na qual você pode colocar no eixo Y, né, aqui na barra vertical, só a frequência absoluta. A nossa definição matemática de histograma não é com a frequência absoluta nesse eixo, e sim com essa densidade de frequência, tá? Então, aqui é a variável peso, certo? Então, eu peguei lá o arquivo, né? Eu carreguei o arquivo no programa, e aí eu selecionei a variável peso, né? E pedi para fazer um list aqui, um histograma, né? Coloquei alguns parâmetros aqui, ele me deu o histograma. Bom, daqui você observa o seguinte, ó. Aqui eu determinei, né, que você começasse o valor inicial fosse 40, o final fosse 100.
E by 10, esse by 10 é o passo, né? O tamanho, o comprimento da classe, que é de 10 em 10, né? Então, 40, 50, 60, até 100, né? Então, e nessa variável, nesse eixo X, é o peso, e no eixo Y é a densidade. Agora, vamos então aqui, gente, deixa eu explicar para vocês como é que esse gráfico aqui se encaixa lá na definição, tá? Então, agora vamos fazer um passo a passo aqui, tá? Então, vamos voltar lá, nossas definições, vamos explicar como é que você faz um histograma. Então, histograma consiste em retângulos contíguos de base dada pelas faixas. Contíguos quer dizer que estão emparelhados, tá? Eles não estão afastados lá igual ao gráfico de barras, tá? As barrinhas estão todas juntas. Então, o histograma consiste em retângulos contíguos de base dada pelas faixas de valores da variável e área igual à frequência relativa da respectiva faixa. Vamos explicar o que significa esse item aqui, gente. Então, olha, primeiro passo é você notar o seguinte, que o histograma, ele é uma versão gráfica da tabela de frequência, tá? Então, se você fosse fazer na mão o seu histograma, você teria que, antes de fazer o histograma, fazer uma tabela de frequência. Aí, vou fazer só um pequeno esboço aqui, por exemplo. Aí para trás nós já fizemos, né? Você pegaria assim, não é, o peso, né? A variável peso era 40 a 50, não era? Depois você tinha aqui de 50 a 60 e continua assim até o último lá, né? Que é de 90 a 100, não é? É assim que a gente fez, né? E aqui essa aqui seria a variável peso, né? Aqui, o que é que vinha aqui? As frequências absolutas, né? E depois aqui vinha as porcentagens, né? Aqui vinha as porcentagens. Muito bem, então, o que você faz? Você pega essas suas classes aqui, tá vendo? 40, 50, 50, 60, até 90, 100 e coloca no eixo X, tá vendo? Beleza. Então, automaticamente, você já vai ter qual vai ser a largura da base do seu retângulo, né? A base todas as bases são iguais, tá vendo? Mede quanto? 10, ó. Muito bem. O que falta agora, então? Falta só a altura, né? Como é que você vai achar essa altura aqui? Como você acha essa altura? Então, para fazer isso, vamos voltar lá de novo, ó, e ver qual foi a definição matemática que a gente deu, ó. Então, vamos lá. O histograma consiste em retângulos contíguos de base dada pelas faixas de valores da variável. Até aqui nós já vimos o que significa isso, né? Até aqui eu já expliquei, ó. Daqui para trás está explicado. Falta a segunda parte, ó. E área igual à frequência relativa da respectiva faixa. Ao entender essa segunda parte da área, a gente vai entender também o que é essa parte da altura, que é a seguinte, ó. Suponha, então, eu vou fazer aqui um histograma aqui, genérico aqui. Então, suponha que eu tivesse aqui aqui, certo? Então, essa faixinha aqui, suponha que eu já calculei. Eu vou chamar ela de um delta x, certo? Agora eu quero achar a altura. Eu quero achar a altura. Essa altura vai ser de tal forma, ela tem que ser de tal forma que quando eu multiplicar essa altura pela base, ou seja, tem que ser de tal forma que a área desse retângulo seja igual à frequência da classe, seja igual a FI. Para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a frequência relativa da classe, dessa classe aqui, tá vendo?
e dividir por ΔX, ó. Se eu fizer isso, então aí dá certo, né? Porque quando eu multiplicar FI por ΔX, quando eu pegar o FI dividido por ΔX e multiplicar por ΔX, eu vou cortar o ΔX com ΔX, o que vai dar? O FI. Então, essa altura aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser FI dividido por ΔX. E essa área aqui vai ser exatamente o FI, tá bom? E mais ainda, olha, lembra que eu disse que o histograma é uma representação geométrica da tabela de frequência? Se você lembrar lá na tabela de frequência, o que acontece quando você soma todas essas frequências relativas? Não dá 1? Na linha de baixo, o resultado final não é 1? Então, ou seja, no histograma, quando eu somar todas as áreas do histograma, vai dar quanto no final? Vai ter que dar 1, né? Porque eu estou somando todas as frequências relativas. Então, é isso, tá? É isso que significa aqui a afirmação. Lá, até eu expliquei esse primeiro ponto e o segundo ponto, né? Muito bem. E o terceiro também, né? Que é essa densidade aqui da iésima faixa, a frequência relativa da iésima pela amplitude. Então, isso aqui a gente já viu também, ó. Note que a soma das áreas de todas as barras do histograma é igual a 1. Isso acontece porque a soma das frequências relativas é igual a 1, tá? Então, muito bem, gente. Isso é um histograma, tá? Então, aqui, como é que a gente obteve essa altura está, digamos assim, um pouco próxima aqui do 0,2. Gente, no R, a vírgula é um ponto, tá? Então, toda vez que isso aqui você vai interpretar como sendo assim, 0,02, tá? A vírgula é o ponto. Então, como é que você obteve aqui essa altura 0,02? Você pegou a frequência, o FI, a frequência da classe, né? O FI daqui, ó, no caso, você pegou o F1 e dividiu por 10, tá? E quem é esse F1? É o NI, no caso, é o próprio N1, né? Que é o número de alunos com peso entre 40 e 50, dividido por quem? Pelo total, que é os 50, né? Aí você pegou esse seu FI aqui, né? E dividiu por 10, para você chegar aqui nesse 0,002, tá? Então, basta você para isso ficar aí, você lembrar de tudo isso que eu fiz, usa essa imagem mental, tá? O histograma é uma versão gráfica da tabela de frequência, na qual cada barrinha representa a frequência relativa. Pronto, com essas duas associações, você vai conseguir recuperar toda essa informação que eu coloquei aqui. Muito bem, isso então aqui é um histograma. Então, aqui, gente, eu fiz mais uns histogramas aqui, tá? Então, esse histograma, esse primeiro aqui, é o histograma do peso das mulheres, e esse aqui é o histograma do peso dos homens. Então, bom lembrar que você tinha 36 mulheres, né? E aqui você tem 14 homens. Então, aqui, assim, dá para mais ou menos ver uma certa tendência, né? Que essa variável peso, ela segue uma distribuição normal, porque seria em forma de sino aqui. E essa aqui já não segue, né? Tá tudo embaralhado aqui, não tem uma tendência aqui muito clara, mas bom lembrar que isso pode estar acontecendo porque você tem uma amostra muito pequena, né? Então, essas tendências de normalidade da distribuição dos dados só vai aparecer quando você tem uma quantidade razoável de dados, né? Então, aqui também, esses dois
Esses dois gráficos foram feitos lá no R. Vamos aqui, demora um pouquinho para virar, mas é assim mesmo. É o próprio... Não é a internet, nesse caso, que é lenta, tá? É o próprio encodo, ele é um pouco lento para virar as páginas. Então, vamos... O que é essa distribuição normal, que eu já falei várias vezes? Ó? O que é a distribuição normal? Então, o gráfico de uma distribuição normal tem uma forma de sino. Uma forma de sino. Ó. As características da forma de sino são duas, né? As frequências crescem até um máximo, então decrescem, e a outra é a simetria. Ó. Metade da esquerda do gráfico sendo aproximadamente uma imagem espelhada da metade direita. Então, por exemplo, o que seria aqui? Nenhum desses gráficos esses aqui estão muito próximos de uma distribuição normal. Talvez o mais próximo seria este de cá, né? Mas o número de dados aqui está pequeno ainda, né? Então, veja, deixa eu fazer um aqui. Como é que seria então, um gráfico aqui de uma distribuição normal seria assim, ó. Ao você fazer o histograma, daria algo do tipo assim, ó. Você começaria com valores pequenos, né? Alturas pequenas, aí você vai subindo, ó. Vai subindo, atinge um pico, depois você vai descendo, ó. Mas vai descendo de forma espelhada, tá vendo? E aí, quando você pega aqui, se você pegar os topos aqui, né? Dos retângulos, ó. Passar uma linha assim, ó. Tá vendo que vai ter a forma de um sino? Isso que é uma distribuição em forma de sino, tá? Aqui, o lado esquerdo até começa assim, né? Tá vendo? Até começa aqui uma forma de sino, né? Aqui até começa, mas depois não continua, né? Essa parte da direita aqui é estragada, né? Então a gente diz que aqui eu tenho uma distribuição que ela é assimétrica à direita, tá? Essa aqui já é mais simétrica, né? Tá vendo? Seria mais simétrica. E essa aqui também, aqui, ó, a princípio aqui estaria com a distribuição em forma de sino, né? Normal, só que na parte direita aqui não tem, né? Então ela também é assimétrica à direita, as duas, né? Então, todas essas estão um pouco longe de estar na forma de sino. Então, esses aqui são os diagramas de dispersão, que esse é o mais próximo da matemática que a gente conhece, né? Você pega lá o eixo X, o eixo Y, né? Pega um eixo X, um eixo Y, só que no caso aqui eu já vou dar o nome da variável que eu estou querendo, né? O eixo X eu vou chamar de altura, o eixo Y eu vou chamar de peso. O que eu fiz aqui foi plotar simplesmente as coordenadas, tá? Cada aluno tem um peso e uma altura, né? Assim, cada aluno tem uma altura e tem um peso, né? Então você tem o quê? Cada aluno tem essa informação, você tem essa informação dele, né? Que é a altura e o peso, né? Então é um ponto, né? Um ponto lá no plano cartesiano. Você vem aqui simplesmente e bota esses pontos. Para que isso? Para você ver se tem alguma correlação aqui, ó. Na verdade, parece ter, né? Tá vendo que quando você aumenta a altura aqui, o peso também aumenta, ó. É como se todos esses pontos estivessem seguindo a tendência de uma reta aqui. Então, é até razoável, né, que o peso tenha relação com a altura, né, porque quanto mais alta a pessoa, em tese, ela é mais pesada, né? É claro que essa correlação aqui não é perfeita, porque você está lidando com pessoas, né? Então, as pessoas não seguem, assim, tendências teoréticas, né? Mas essa é a ideia, tá? Então, vamos em frente aqui. Isso aqui a gente não vai explorar muito isso, mas é um gráfico de séries temporais, quer dizer, são esses gráficos onde o eixo X é o tempo.
e o eixo Y é uma outra variável de interesse, tá? Aqui é uma outra variável de interesse, e você vai vendo como essa variável se comporta no tempo, né? Então, aqui, no caso, você dividiria esse eixo do tempo aqui, ou em dias, ou em meses, ou em anos, né? Então, esses são chamados gráficos de séries temporais. E aqui alguns princípios, tá? Importantes aí para você construir gráficos. Então, primeiro, para pequenos conjuntos de dados menor que 20, use uma tabela ao invés de um gráfico. Então, se você tem lá um conjunto pequeno, né? Não precisa você fazer. Você não precisa fazer um gráfico lá com. Fazer um gráfico de barras com 2 barrinhas só, né? Não precisa, porque é fácil você comparar, né? Você fala assim, ó, tem tantos por cento de homens e tantos por cento de mulheres. A informação está dada, né? Não precisa de um gráfico para explicar isso. Então, o que está dizendo é assim, se você tiver um número de linhas pequenas, não precisa você fazer um gráfico. A segunda, então, essa aqui é a primeira. A segunda, um gráfico de dados deve fazer o observador concentrar-se na verdadeira natureza dos dados, não distraia o leitor com detalhes supérfluos. Isso aqui ninguém segue, tá? Isso aqui, você pegar os exemplos aí, pode ver que isso quase nunca é seguido nos jornais, revistas, quando você... Mas existe um tipo de erro que não é tolerável, a gente vai falar qual é. Não distorça os dados, construa um gráfico para revelar a verdadeira natureza dos dados. Isso aqui, vou dar um exemplo para vocês. Mas então, o que é isso aqui? Isso aqui é um boletim. Qual que é, se você assina lá se inscreve lá no BTG Pactual, eles vão te mandar um boletim desse todo dia, com um resumo das negociações financeiras, né? Na Bolsa de Valores. Então, eu quero chamar a atenção de vocês. Opa, será? Mas espera aí, dá para aumentar. Eu puxo aqui, depois desço. Aí. Tá vendo? Ó, tá vendo aqui? Aqui estão fazendo uso de muita coisa que a gente viu. Só que assim, eles são mais criativos, então bastante criativos, né? Então, o que você vê aqui? Você vê tabelas, né? Mas não são tabelas muito grandes, tá vendo? Você não vê nenhuma tabela aqui de 50 valores, né? Você pode ver que estão usando sempre tabelas pequenas, né? Que dá para você pegar num golpe de vista, né? Então, tem aqui vários gráficos assim coloridos e tal, né? Mas tem uma coisa aqui que tá estranha. Se você olhar para, por exemplo, fixa aqui a atenção, né, nessa pontuação, esse gráfico aqui, nesse eletrocardiograma aqui, tá vendo? Ele representa a variação dos pontos na Bolsa de Valores. Então, aqui está dizendo assim, que o dia começou aqui, né, com 82 mil pontos, subiu lá até os 113, depois caiu, tá vendo? Então, mas você só está vendo um pedaço do gráfico, tá vendo? Ó, você só vê um pedaço do gráfico, que é de 62 até 122. Cadê a outra parte? Não está começando do zero, né? Então, quando você olha para esse gráfico, você tem a impressão que a variação na bolsa foi muito, né? Nossa, variou muito aqui. Mas não variou tanto assim, né? Porque, na verdade, se você estivesse olhando o gráfico desde o zero, né? As barras seriam muito mais longas e no topo, esse topo seria uma variação menor. Então, eu entendo que esse gráfico dá a entender que, por assim dizer, a variação na bolsa é mais dinâmica do que ela realmente é. Essa aqui é a foto do livro, é a página 70 do Triola. Tá vendo que você tem aqui um gráfico aqui? Ela representa, ó, o gráfico, vou ler aqui, o gráfico 21. Ó, o gráfico a seguir mostra o número de votos em milhões na eleição presidencial de 2008. Então, ela estava concorrendo o Barack Obama com o McCain, né? E aí, quando você
coloca aqui dessa forma, tá vendo? O gráfico não está começando da origem, tá vendo? Ele começa de 50 milhões para frente, né? Quando você olha para esse gráfico, ele é enganoso, porque ele dá a entender que o Barack Obama teve o dobro de votos do McCain, né? Não é assim? Porque o comprimento da barra do Obama é o dobro do comprimento da barra do McCain, né? Só que isso não é verdade, porque se você olhasse desde lá do zero, né? Você ia ver que, na verdade, não é isso, né? Está muito longe de ser verdade isso. Seria algo assim. Aí, assim parece que é o dobro, né? Porque os dois estão começando lá em 50 milhões, né? Mas se você colocasse no gráfico a parte faltante, você começando lá do zero, você ia ver que os dois começando lá de baixo, ó, não é, ficar na verdade, ficou na verdade bem próximo, né? Porque o que você vai olhar é a diferença aqui, né? Então, quando você só nega essa parte aqui, para, em tese, você ganhar espaço na divulgação da informação, você comete esse erro estatístico, que está usando um gráfico enganoso. É o mesmo exemplo lá do BTG Pactual, né? Ele dá a entender que a variação da bolsa é maior, né, do que realmente é. É o mesmo princípio, tá bom? Aí você fala assim, não, mas para alegar que se eu colocasse lá o pedaço todo, ia ficar horroroso, ia ocupar o espaço todo da folha, eles queriam compactar tudo numa folha só. Tudo bem, né? É verdade. Mas, enfim, são problemas aí, né? Então, tá vendo? Não distorça os dados, ó. Lá no PCC3, que eu sou professor, um dos grupos lá de trabalho vai procurar esses gráficos defeituosos nos jornais, revistas, internet, e vai listar aí essas falhas nos gráficos aí. Tem uma outra também, que é essa aqui, ó. Não use áreas ou volumes para dados que são, na verdade, unidimensionais por natureza. Vou mostrar para vocês aqui que espécie de erro é esse. E olha, a ideia, talvez seja muito pequena aqui para vocês lerem, mas a ideia é assim, ó. Então, em 1986, a passagem de metrô em Nova York custava $1. E agora custa $2. De modo que o preço dobrou. No gráfico a seguir, a nota de $2 tem o dobro do comprimento, tem o dobro do comprimento e o dobro da largura da nota de $1. Então, não é correto você fazer isso, tá? Aqui a tentativa era usar a figura, usar a própria dimensão da figura para representar os dados. Só que você não pode fazer isso porque você vai estar cometendo um erro. Eu vou explicar esse erro porque ele tem a ver bastante com matemática. Eu vou explicar para vocês por que você não pode fazer isso. Para facilitar, vamos pensar assim, ó. Vou fazer uma nota quadrada, tá? Então, vamos supor... Então, essa notinha aqui, qual que é a área dela? É 1, né? Muito bem. Se eu dobrar, o que acontece quando eu dobro as dimensões dela? Se eu dobrar as dimensões, a área não dobra, entendeu? É esse o erro, né? A área fica multiplicada por 2 ao quadrado. Ó. Se eu dobrar a dimensão, a área vai para 4. Então, é sempre assim. Se eu tiver uma região aqui, tá vendo? Se ela tiver uma área A, e se eu dobrar, ou triplicar, ou quadruplicar, se eu ampliar ela para um fator K, a dimensão dela, ó, ampliei para um fator K. Ampliei as dimensões lineares por um fator K. O que vai acontecer com essa área? Se essa aqui, a área dessa é a área dessa nova vai ser K ao quadrado A.
Esse é um teorema matemático, tá? Quando você amplia uma figura por um fator k, nem precisa ser um quadrado nem um retângulo, é qualquer figura. Se pegar qualquer figura aqui, pode ser irregular, ó. Pega uma figura F, uma figura de área A. Se você ampliar ela por um fator k, ampliei. O que significa ampliar uma figura? É isso de você preservar a forma, né? Então, qual vai ser a nova? Se essa aqui tem uma área A, essa aqui tem uma área K ao quadrado A. Se você pensar não no plano, mas se fosse no espaço, a gente tivesse aqui, sei lá, um bloco, vai ser difícil de desenhar, mas um bloco aqui, uma figura no espaço, com volume V, e eu ampliasse ela por um fator, agora, por um fator K, ou seja, dobrei, eu digo, por exemplo, se o K fosse 3, eu peguei cada dimensão desse sólido e multipliquei por 3. Dimensão linear, entendeu? O que vai acontecer com esse volume? Vai ficar multiplicado por K ao cubo. Então, se esse primeiro volume é V, o segundo é K ao cubo V. O que isso tem a ver com a representação fraudulenta da estatística? Quer dizer o seguinte, que o mesmo raciocínio que vale, em dimensão 1 não vale em dimensão 2. Assim, ó. No K, por exemplo, quando você lida com gráfico de barras, digamos, esse gráfico aqui, tá vendo? Digamos que a altura dele representa um valor 20%. Para representar um valor de 40%, eu dobro aqui, tá vendo? Mas pode ser feito que não estou usando a área, estou usando uma só dimensão, né? Então, em uma dimensão, o fator é 1 mesmo, né? Você pode dobrar. Então, os seus dados são, por assim dizer, unidimensionais, sempre. Então, você tem que usar um gráfico com um raciocínio unidimensional, que é o caso do grafo de barras, tá? Ou do histograma. Mas, aqui você está cometendo o erro de usar figuras com propriedades de dimensão 2 para representar dados de dimensão 1. Aí você comete o erro. Porque, por exemplo, se aqui é $1, esse quadrado aqui vale $1, né? Aí você vai e representa você dobra o valor de $1 para $2. E você quer falar que a área da nota de $2 também vale $2. Isso é mentira, né? Porque a área aqui é 4, né? Então não há essa correspondência, certo? Entre a área e o valor do dado que ele representa, tá? Isso é um fato, simplesmente, tá? Um fato matemático. Tem até uma observação interessante, se você olhar para esse fato aqui, ó, que quando você amplia um objeto tridimensional, o volume fica multiplicado por um cubo. Isso aqui dá para você entender por que, por exemplo, quem assistiu o Homem-Formiga da Marvel, né? Você tem um formiga que ele amplia e reduz, né? Aquilo é impossível de acontecer. Justamente porque ele está contrariando esse teorema aqui matemático, né? Porque quando você pegar um ser humano, então o ser humano tem as relações lá unidimensionais dos órgãos humanos, elas têm relação elas estão assim, digamos, ajustadas às dimensões bidimensionais, né? E ao volume também. Por exemplo, coração, né? Você tem um volume interno que está ajustado a uma área externa, que faz com que ele funcione direitinho. Se você ampliar esse coração, o que vai acontecer? O volume dentro vai, digamos assim, aumentar mais do que a área de fora, porque você tem aí esse fator ao cubo, ele vai bagunçar todinha o equilíbrio dessas relações das dimensões do órgão. Então, não é possível que o
o Homem-Formiga grandão, né? Tivesse o seu corpo tivesse a mesma consistência, o mesmo funcionamento do que ele normal, tá? Se você procurar na internet, vocês vão achar essas explicações aí. Eu não lembro o nome agora, que você tem que pesquisar lá, mas é interessante.